Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição das rádios comunitárias que dá voz às pessoas com deficiência. Encontra no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Multibuis Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, felicidades para o ano novo e sucessos aos nossos parceiros das rádios comunitárias. Falo do Instituto de Comunicação Social, ICS, da Rádio Vida em Nampula, da Rádio A Voz do Islamo em Maputo, Rádio Nkomati na Manhissa, Rádio Voz Cope na cidade de Maputo, Rádio Machaquena na cidade de Maputo, Rádio Sofala na cidade da Beira. Os nossos agradecimentos à vossa parceria. Vamos exatamente conversar com o Dr. Orlando Macusa. Ele vai partilhar como superou a deficiência visual. Ele também fala sobre a educação inclusiva, visto que ele trabalha no Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano. A entrevista com o jornalista Edna Kumbana. Mais inclusão. Saudações, ouvinte, seja bem-vindo à entrevista no programa Mais Inclusão. É um prazer estar na sua companhia. Nesta edição, vamos conversar com o Dr. Orlando Macusa, que trabalha no Departamento de Educação Inclusiva. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite na vossa companhia, a voz que pertence a Edna Kumbana. Para começar, quem é Orlando Macusa, quando e onde nasceu? Orlando Macusa, sou eu. Nasci em Maputo em 1975. Como Orlando aderiu à deficiência visual? Bom, eu diria que para começar nessa resposta ia dizer que eu nasci com deficiência visual, mas não cego. Ou seja, é um histórico de família, né? Tanto quanto eu sei nessa genealogia, na árvore genealógica desse histórico, é que a minha avó paterna, né, também foi uma pessoa com deficiência visual. A minha tia, a irmã mais velha do meu pai, foi também uma pessoa com deficiência visual. E depois eu tenho uma irmãzinha lá mais atrás, também com o mesmo histórico. Então, só que a minha deficiência, ela, no histórico de família, é uma coisa hereditária. Nascemos com ela e vamos perdendo gradualmente a visão. E temos uma coisa chamada atrofia óptica, né? O nervo óptico é que vai atrofiando ao longo do tempo. Quando vocês, as pessoas ditas normovisuais, sem nenhum problema, começam a ter um déficit de visão, nessa altura, no histórico da minha família, por aí aos 30, 40 anos, a pessoa que acaba sendo cega totalmente. Agora, para mim, o histórico acabou sendo diferente por causa da dinâmica das escolhas que eu fui fazendo ao nível do ensino primário e especialmente a partir do ensino secundário. Eu optei por uma área que exigia muito da visão e nessa área que exigia muito da visão, forcei muito, acabei tendo a minha deficiência por aí aos 27, 28 anos. Em 2004 é que a deficiência, a cegueira chegou. Por isso que eu disse que nasci com deficiência, mas não totalmente cego. Desde que me conheço como pessoa, a deficiência visual, eu lhe encaro a partir do momento em que, desde criança, sempre tive aquilo que os médicos chamavam de cegueira noturna. Eu só notava que tinha alguma diferença com as outras crianças sempre que anoitecesse.
Então eu tinha que me recolher mais cedo para casa, ou tinha que evitar lugares escuros, porque onde há um pouco de escuridão ou falta de luz, eu já tinha problemas com identificar as coisas. Então desde criança eu sempre tive consciência de que tenho este problema. Então esse problema foi se desenvolvendo. Dizia antes que por causa das escolhas que fiz a nível de ensino, fiz desenho e depois entrei na UPI, fui fazer também desenho, era professor de desenho. Então toda essa área exigia muito da visão, tanto é que a visão acabou chegando para mim mais cedo do que chegaria a nível do histórico de família. Eu comecei a ver que sou uma pessoa com cegueira aos 27 anos, em 2004. Aquilo foi acordar, começar o ano letivo, né? O que me chamou a atenção foi isso. Começou o ano letivo, no primeiro trimestre eu ainda preenchia aquelas fichas de notas dos alunos, os tais DECs na altura. Preenchia o DEC no primeiro semestre, no segundo semestre eu já tinha que pedir apoio de alguém, no terceiro semestre já não fazia esse trabalho, já não podia preencher nenhuma pauta por causa. Então a coisa foi tão rápida assim. Doutor Orlando referiu agora que foi uma coisa tão repentina, foi do dia para a noite. Como é que se sentiu no sentido de, ao acordar, de repente já perdeu visão? Como é que geriu isso tudo? A gestão não é tão fácil. 2004, 2005 foram os anos mais difíceis da minha vida. Podem ver que nessa altura eu já trabalhava, né, como professor, estava no ensino superior, né, estava terminando o bacharel de desenho. Uma das coisas que quero agradecer muito quando eu estive no desenho, tem um professor, me foge o nome, mas talvez deixar aqui o nome artístico dele, ele chama-se Chicosa. Ele que olhava para os meus trabalhos e depois dizia: olha, tu aqui no desenho não tens futuro. Um dos primeiros impactos reais que eu tive foi aí. Já vinha chumbando em algumas cadeiras por causa da qualidade do meu trabalho, mas esse docente teve a bondade de me dizer a verdade. Então, a partir daí, não tenho futuro nesta área que eu escolhi, que eu tanto amo. O que é que eu vou fazer? Se eu sou professor, eu trabalho com isto, o que é que eu vou fazer? Já aí entra esse desespero de que futuro me espera. Né? Apesar de que já cresci consciente de que tenho esta deficiência, mas por causa de falta de orientação a nível do nosso país, e isso também é uma coisa muito importante, e se tem uma orientação vocacional a nível do ensino secundário, isso já ajudaria, por exemplo, no meu caso, teria ajudado muito. Mas foi um impacto muito grande, já imaginava, tenho que abandonar a escola, tenho que abandonar o trabalho, porque já não posso continuar a fazer aquilo que eu vinha fazendo. Enfim, grandes mudanças tinha que ter. Nessa altura, minha irmã mais velha dizia: não, conheço uma escola, essa escola está na Beira. Tem que abandonar tudo também, ir para a Beira. Era um caos, aquilo embaraçou muito a minha vida, mudou muitos projetos, muitos sonhos, e no meio de tudo isso também muitas coisas foram se transformando dentro dessa realidade. Então, esses 2 anos foram anos muito difíceis para mim, porque foi o ano de encarar a deficiência, não é? No ano seguinte, eu continuava a dar aulas, mas sem ver, e aquilo toda hora os professores já virem assistir minha aula, mas como é que essa coisa acontece? Só digo, graças a Deus, pelo menos com os meus alunos nós conseguíamos nos entender, e sempre que terminasse o ano eu via que os meus alunos conseguiram aprovar a disciplina. Isso aí era a única satisfação que eu tinha a nível profissional. Mas foram anos muito difíceis, esses 2 anos. Tendo a deficiência visual, como foi a adaptação em relação à mobilidade e o braille? A adaptação no geral, primeiro, como eu dizia, pensava que teria que abandonar os meus estudos, abandonar o meu trabalho, e graças a Deus que nos finais de 2005, a partir do 15 de outubro, na televisão, eu vi pessoas com deficiência visual a falarem daquilo que seria
a vida de uma pessoa com deficiência visual. Antes de ter a cegueira, no entanto, total, todas as pessoas com deficiência visual que eu via eram aquelas pessoas que eu via na baixa pedirem esmolas, os pedintes, né? Então eu, nessa altura também já tinha feito uma identificação. Quando eu chegar à minha altura de estar naquela condição e de sentar numa esquina, e já tinha identificado até a esquina. Por ver que a pessoa com deficiência visual só vive daquele jeito. Então eu já tinha identificado a esquina. Não sei como a minha família e todos mais iriam encarar essa realidade, mas é a realidade que pelo menos se deslumbrava para mim. Então foi no 15 de outubro desses, na televisão, eu vi, na altura, o delegado era Timóteo Mangati e a Rosa Cautela estiveram na televisão a falar. Então tem que procurar esta associação. Procurei, então lá por volta quase janeiro de 2006, é que identifiquei a associação, na altura funcionava na DEM. Eles me disseram como é que se vive e deram exemplo de outras pessoas com deficiência visual com outro estilo de vida, não aquele que eu imaginava que seria, só de ir pedir na rua. Então, a partir daí eu vi, uau, então minha vida pode se transformar a partir dali. Então, na associação, na ACAMO, eu fui aprender a ler, a escrever. Em 2 semanas eu já lia e escrevia o braille, porque eu tinha urgência de saber aquilo, queria voltar para a faculdade. E a partir dali eu comecei a ver, bom, tudo que eu tenho que fazer é mudar este curso, não continuar com a dinâmica deste curso que eu estou e procurar um curso que seja mais compatível. Então é isso que me aconteceu. Em 2006 voltei para a faculdade já para terminar a psicologia, já na condição de uma pessoa com deficiência visual. Antes vivia com uma condição de um aluno normal, agora na condição de uma pessoa com deficiência visual. Como eu dizia, aprendi o braille em 2 semanas, por causa dessa necessidade que tinha, né? Ler e escrever. Mas, no entanto, quando voltei para a escola, não foi exatamente o braille que eu usei como principal fonte de informação ou acesso à informação. Não foi exatamente o braille, porque também me aliei às tecnologias. Na associação aprendi a usar o computador como cego e essa era a minha principal aposta. Porque uma criança com deficiência visual, que adquire a deficiência visual desde a nascença, começa os seus estudos com uma pessoa com deficiência visual, tem mais destreza. Agora, para nós que a deficiência visual nos encontra no meio da rua, o desafio torna-se maior ainda. Então, foi isso. A nível de escolaridade, aprendi o braille, voltei para a escola, com outras tecnologias pude continuar a estudar normalmente, sim, com os seus desafios que são grandes, mas continuei a estudar. Também na ACAMO me ensinaram a usar a bengala. Na altura, meus pais são separados, né? E aí minha irmã mais nova vivia com a minha mãe e eu vivia com o meu pai. Então minha mãe teve que pedir a minha irmã mais nova para ir viver conosco do outro lado para poder me apoiar nessa questão de mobilidade. Então eu vivia na Magangalene, perto do Pulmão, né? Na Magangalene. E a associação estava na 24 de julho, lá em frente à escola Manhã, casa de uma membro lá na Manhã. Então, para ir para onde eu queria que saísse, minha mãe e meu pai não deixavam sair sozinho. Aquela proteção, o que vai acontecer na rua. Então, num belo dia eu tinha uma reunião, queria tanto estar nessa reunião, mas minha irmã estava muito ocupada. Eu tive que fugir, saí sem ela se aperceber, peguei na bengala, fui à rua. Foi a primeira vez que fiz essa caminhada, desde lá do Pulmão até na escola Manhanga. Nesse intervalo não há meio de transporte possível, então fiz esse trajeto. E a partir dali, quando voltei a casa, só voltei a bater a porta de casa. Minha irmã, quando abriu a porta, viu que eu já estava ali na porta. A partir dali deram-me essa liberdade de ir para onde eu quisesse. Bastasse que eu sentisse que era seguro para ir para aquele ponto, eu saía sozinho. Então, desde então, comecei a me locomover para todos os lugares sozinhos, ir para escola, ir para o serviço sozinho, já fazia esses movimentos. Mas por causa dessa superproteção, muitos de nós acabamos atrofiando essa habilidade.
Mas eu, graças a Deus, a minha família acabou entendendo que eu precisava dessa liberdade de movimentos e sozinho. Sabemos que já tinha um nível superior e no país temos falta de livros em braille. Como tem sido o seu trabalho? Tem duas coisas. Uma coisa é a pessoa como estudante, os desafios de uma pessoa como estudante e sem livros nessa condição das pessoas aprenderem usando o braille só, o desafio é grande. Muitas das informações tu tens que colher a partir dos colegas, tu tens que pedir os colegas para lerem os livros para ti, a companhia para a biblioteca. Muitas das coisas que tu escreves o professor não tem acesso direto, então são desafios muito grandes e infelizmente não temos livros em braille e eu acredito que também dizer que vamos ter livros em braille e naquelas quantidades acho que é uma aberração e graças a Deus as questões de tecnologias vão evoluindo muito. Eu acho que é esse caminho que nós temos que tomar como direção para termos melhor acesso à informação. Claro, sem deixar de parte o braille, porque o braille é a nossa forma de ler, escrever, ter contato direto com ele. Mas temos que procurar acessos por outras vias, então temos que apostar muito nas tecnologias. Agora, a nível de trabalho, tem esse lado em que somos profissionais, e porque somos profissionais, nosso estado é o que é, não é? Nem sempre temos meios suficientes para todos os colegas. Em algum momento, o meio que eu uso, por exemplo, que é um computador que eu uso como um instrumento de trabalho do dia a dia do meu trabalho, eu preciso adaptá-lo. E para partilhar com os outros colegas não é fácil. Então acabamos adquirindo nossos próprios meios para facilitar esse nosso trabalho. Infelizmente, enquanto nós não tivermos, nem diria políticas, porque as políticas são claras, mas enquanto não se tiver sensibilidade de proporcionar materiais necessários para as pessoas, os desafios andam por aí. Então, muitos dos desafios que nós passamos como pessoas com deficiência e a qualquer nível, muito até ligado à questão das atitudes dos outros, que tem que proporcionar essas condições, esses acessos, facilitar essas mobilidades. Então, o grande desafio que a sociedade tem é mesmo esse. Trabalhando no Ministério da Educação, no Departamento de Educação Inclusiva, como analisa a situação de educação para as pessoas com deficiência, em particular a deficiência auditiva e visual? Em particular, esses eu acrescentaria nessas particularidades também com aqueles com deficiência intelectual. Esses de deficiências sensoriais são os principais desafios que nós, ou Moçambique, tem. Porque as outras deficiências fizemos lá as suas adaptações e com os meios de compensações ainda se adaptam mais facilmente. Podemos criar condições mais facilmente. Mas os principais desafios já para as crianças com deficiências sensoriais são grandes. Primeiro é a nível do próprio diagnóstico. Tu tens que saber com precisão, esta criança é surda, mas a sua surdez de que tipo é? É surda, totalmente surda, é hipoacúsica, para depois facilitar o ensino dessa pessoa. Então a questão de diagnóstico, a pessoa com cegueira, saber quais são as condições da cegueira que tem, é total, é parcial, que condições precisa. Então nesse caso é mesmo a partir daí do diagnóstico que já temos problemas a nível de Moçambique. Um dos grandes desafios do Ministério da Educação, do nosso Departamento de Educação Especial, que temos é esse, procurar melhorar a qualidade de ensino das pessoas, e essa qualidade tem que ser melhorada a partir do momento que o professor seja pelo menos capaz de fazer um diagnóstico básico, saber orientar para onde é que essa família deve pegar na criança e procurar um diagnóstico médico preciso, para depois, quando voltar para a escola, chegar na escola, o professor saber como vai trabalhar com essa criança. Se vai precisar, por exemplo, de ampliar letras, se vai precisar exatamente do braille. Então, os desafios são grandes,
porque também não temos materiais a nível de Moçambique. Todos os materiais que a pessoa com deficiência visual tem que adquirir tem que vir de fora, e porque vêm de fora são muito caros. As pessoas que vão buscar fora para aqui dentro é muito caro. Nós, como Ministério, muitas vezes não temos condições de proporcionar a todos os alunos esses materiais. Então, esses materiais acabam sendo cobertos pelas associações e outros. E a mesma coisa acontece a nível da deficiência auditiva. Um dos grandes problemas que nós estamos a ter, para além de falta de escolas, que já são poucas, em Moçambique só temos 3, 4 escolas que atendem essa classe de alunos com deficiência auditiva, já são poucas e também não conseguem cobrir todos, mas os 3 CREs regionais também que não conseguem cobrir todos os alunos. Então, o que é que acontece com aquele aluno que não consegue estar nessas escolas especiais? Os professores têm que estar treinados, o treinamento dos professores ainda é muito aquém daquilo que nós gostaríamos, para dizer que sim, temos uma qualidade de ensino para as pessoas com deficiência auditiva. E também, a nível do ensino secundário, por exemplo, precisaríamos de ter intérpretes na sala de aulas. Não há condições de pagar todas essas condições. Mas o desafio é esse, o caminho tem que ser esse, e estamos a trabalhar com o Ministério para conseguirmos melhorar estas condições. Sendo que os desafios são tão grandes, a falta do material, devido aos custos, não é? Como tem trabalhado? Qual é a estratégia que tem usado? Como pessoa, para aquelas coisas que eu preciso para usar como meu instrumento de trabalho, infelizmente tenho que adquirir pessoalmente. Em algum momento tenho que parar de fazer projetos normais que qualquer pessoa devia se dedicar quando tem um trabalho para fazer, tem um emprego, sei lá. Tem que parar esses projetos, às vezes desviar aquele que seria o pão de cada dia lá em casa, para poder adquirir aquele instrumento que sinto necessidade de ter a nível do trabalho. Aqueles que são possíveis de adquirir a título pessoal, mas aqueles que são tão caros que precisa ser envolvimento da instituição, e quando não tem, vamos nos virando com aquilo que temos. Mas fico feliz que, pelo menos depois de eu estar com esta deficiência, olho para a minha vida normalmente. Há momentos até que esqueço que sou cego, porque ela corre normal quanto a dos outros. Estamos na reta final da nossa conversa. Dr. Mauzi, pode deixar últimas considerações? Uma das considerações que iria deixar é dirigir, em particular esse nosso momento, às famílias que têm uma pessoa com deficiência, independentemente de qualquer que seja. Dizer a elas que sim, é possível. Nós sabemos que quando nascemos uma criança com deficiência em casa, pensamos que aquela criança não vai agregar valor à família, não vai trazer nenhuma novidade. E muitas vezes na família nós não apostamos naquela criança, não apostamos na escolaridade dela, não apostamos no desempenho dela, e a pessoa com deficiência acaba ficando nessa vulnerabilidade toda. Mas o que eu quero dizer às famílias é que sim, é possível, não temos condições para tudo, sim, mas o país está aberto. Só precisa de nós como família sabermos apoiar a nossa criança, entrarmos no desafio que é educar essa criança e acreditar que um dia os resultados vêm. E esses resultados vêm porque as pessoas com deficiência são bons profissionais, são pessoas que podem contribuir para o desenvolvimento do país. Então, pai e mãe que tenham uma criança, não se desespere, mas arregaça as mangas, trabalhe, procure as associações que podem apoiar, como eu também tive um dia apoio da Cama para chegar onde eu estou. Então, está aberto, tem condições para que as pessoas possam desenvolver-se normalmente. Então, um dos apelos seria por aí, dizer que outras pessoas com deficiência que estão a lutar por essa vida, força, e o sucesso chega com muito trabalho. Todos nós temos que participar, independentemente da nossa condição. Temos que participar para o desenvolvimento das nossas vidas e do país. Muito obrigada, Dr. Orlando Massuza, pessoa com deficiência visual. Esteve no programa para partilhar os seus desafios. Ficam as despedidas da Edna Kumban. Até a próxima edição.
Mais inclusão. Nos momentos finais do seu programa favorito, Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Mais inclusão. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Pode seguir-nos, para tal só tem que escrever Mais Inclusão. Faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. O seu e o nosso programa Mais Inclusão chega ao fim. Estive na vossa companhia, Abdurrahman Ibrahim, na edição e apresentação. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão contou com o apoio à produção da Motopuish Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais inclusão.